O que é a Odisseia, uma história lendária de 2000 anos de idade que acaba de ser adaptada para o cinema, tem a te ensinar sobre como superar desafios e possibilita alcançar o seu potencial e a se tornar a melhor versão de si? Nesse vídeo, você vai aprender todos os ensinamentos que essa história eterna tem a ensinar sobre como a vida, por mais que ela seja difícil e desafiadora, oferece oportunidade de crescimento e felicidade. A Odisseia é uma história sobre o período de 10 anos em que Odisseu, o rei da ilha grega Ítaca, navega de volta para casa após ter vencido uma guerra na cidade de Troia. Durante a árdua e penosa jornada dele em busca de Ítaca, Odisseu batalha monstros lendários, enfurece deuses, mas mais importantemente, se torna quem ele é contra a angustiante dor da vida dele. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês o que a Odisseia tem a ensinar. É preciso dor para crescer. A Odisseia nos ensina que nós só conseguimos crescer como pessoas quando enfrentamos os difíceis e dolorosos desafios da vida. O herói lendário Odisseu, por sua vez, só consegue se tornar o herói lendário Odisseu porque ele enfrenta desafios difíceis e dolorosos por toda a jornada dele. Então, para que Odisseu consiga atingir o potencial dele e, consequentemente, consiga voltar para casa, o rei de Ítaca terá que aprender com os desafios que ele enfrenta, o que o possibilitará se tornar uma pessoa capaz de lidar com as adversidades da vida. Um desses obstáculos que Odisseu terá que superar é aquele proposto pelo Ciclope chamado Polifemo. No início da jornada dele, Odisseu fica encalhado em uma ilha que abriga os Ciclopes, uma tribo selvagem de gigantes canibais de um olho só. Lá, Odisseu e os tripulantes do navio dele ficam presos dentro da caverna na qual um desses Ciclopes, Polifemo, vive. Já que Polifemo começa a engolir membros da tripulação de Odisseu, Odisseu precisa planejar uma fuga da caverna na hora H. Então Odisseu engana o gigante de duas formas bastante inteligentes. Primeiramente, Odisseu conta para Polifemo que, na verdade, o nome dele é Ninguém. Aí, Odisseu embebeda Polifemo, que permite Odisseu atravessar uma estaca de madeira no único olho do Ciclope, o que acaba cegando Polifemo. Enquanto Polifemo grita de dor, os Ciclopes vizinhos dele só não vão para a caverna ajudá-lo e, consequentemente, encontram e exterminam Odisseu, justamente porque Polifemo os diz que ninguém o está machucando, o que faz os Ciclopes acreditarem que ele só está lidando com uma febre pesada. Logo, os Ciclopes o deixam sozinho para se recuperar. Graças à cegueira de Polifemo e à falta de Ciclopes sem miopia na área, Odisseu e os tripulantes conseguem fugir da caverna e chegar no navio deles em segurança. Nessa passagem, a Odisseia nos ensina que é apenas enfrentando os desafios que a vida coloca no nosso caminho que conseguimos crescer como pessoas. É apenas porque Odisseu precisa enfrentar uma situação de vida ou morte que ele se torna uma pessoa capaz de lidar com situações de vida ou morte, e, por extensão, outras adversidades mais tênues. Logo, Odisseu consegue tramar um plano que não só salva a vida dele, mas também a vida da tripulação. Então, a Odisseia nos mostra que o espírito humano não nasce sagaz ou resiliente, mas que ele adquire tais qualidades através do enfrentamento dos difíceis e dolorosos desafios que encontramos. É preciso dor para ser. A Odisseia nos ensina que ser uma pessoa significa sofrer devido à dor que outros causam, mas também fazer outros sofrerem devido à dor que nós causamos. A aceitação dessa realidade amarga, por sua vez, permite Odisseu e a nós mesmos a entender completamente o que é ser um humano. Ou seja, um ser com uma identidade concreta que machuca outros, mas que também é machucado por estes outros e, como resultado desse processo, se torna quem ele é. Quando Odisseu já está de volta no barco dele, está velejando para longe da ilha dos Ciclopes, Odisseu provoca Polifemo. Ele diz: se qualquer homem na face da terra lhe perguntar quem lhe cegou, quem lhe envergonhou de tal forma, diga Odisseu, o invasor de cidades. Ele arrancou o seu olho fora. É só porque Polifemo agora sabe a verdadeira identidade da pessoa que ele achava que se chamava Ninguém, que ele pode pedir para o pai dele, Poseidon, o rei dos mares, que ele dificulte tanto a jornada de Odisseu que ele só consiga voltar para casa após uma longa e dolorosa jornada. Poseidon atende o pedido de Polifemo e torna a jornada de Odisseu tão desgraçada que ela demora 10 anos. Se nós resistirmos ao impulso de chamar Odisseu de macho inseguro por ter revelado a verdadeira identidade dele para Polifemo, nós conseguimos entender essa ação de Odisseu, assim como a fuga da caverna, como um ensinamento sobre
como o processo de se tornar e de ser humano é necessariamente vinculado à dor. Dentro da caverna de Polifemo, Odisseu estava, assim como nós somos, dentro da barriga de nossas mães antes de nascer, inserido em uma esfera de escuridão e sem nome, e consequentemente sem identidade. Afinal, dentro da caverna, Odisseu era ninguém, e por conta disso, de certa forma, era como se Odisseu nunca tivesse nascido e nunca tivesse existido. Porém, ao passar da escuridão da caverna ou da escuridão da barriga para a luz do mundo exterior, o nosso herói deixa de se chamar ninguém e passa a ter um nome de verdade, Odisseu. Nome este que Odisseu revela para Polifemo através de provocações. Em outras palavras, ninguém se torna alguém. Logo, nós podemos entender a saída de Odisseu da caverna como uma forma de representação do começo da vida humana, já que é apenas ao sair da caverna ou ao sair da barriga que Odisseu ou nós ganhamos um nome, identidade e autonomia. Ao enxergar esse episódio dessa forma, nós podemos entender o que a Odisseia tem a ensinar sobre como o processo de se tornar e ser humano é necessariamente dependente da dor. Esse ensinamento se torna especialmente aparente quando analisamos o nome e, por extensão, a identidade que Odisseu assume após sair da caverna. Afinal, Odisseu não se torna qualquer pessoa, ele se torna Odisseu. E o significado desse nome, a Odisseia nos ensina, não apenas define quem Odisseu é, mas todos nós enquanto humanos. Então, o que Odisseu significa? Como observado por alguns especialistas, Odisseu traz à tona um termo em grego que expressa a condição de uma pessoa como causadora de dor e também como uma sofredora devido à dor que outros causam. Logo, na passagem que narra o começo da existência humana de Odisseu, Odisseu como um causador de dor cega Polifemo, e como um sofredor, Odisseu é amaldiçoado com uma difícil jornada de volta para casa. Como um resultado desse processo, ninguém se torna Odisseu. Da mesma forma, para que possamos nascer, nós causamos dor em nossas mães durante o parto, mas também sofremos durante o nascimento. E como resultado desse processo, ninguém se torna quem nós somos. Então, a Odisseia nos mostra que é apenas causando e sofrendo dor, ou em outras palavras, vivendo a vida, que Odisseu pode se tornar e ser alguém, Odisseu, e que nós podemos nos tornar e ser alguém, nós mesmos. Logo, por mais que ser um humano envolva causar dor que muitas vezes nós nem queremos causar e sofrer por dor que nós nem merecemos sofrer, é apenas ao embarcar nesse processo de dor, ou em outras palavras, nesse processo de vida, que nós podemos nos tornar quem nós somos. Isso acontece não porque a dor molda quem nós somos, mas a forma em que respondemos à dor, ou em outras palavras, a vida, molda quem nós nos tornamos. Obviamente, nós não sofremos como um fim em si mesmo, já que a dor é um efeito colateral infeliz da existência. Porém, a Odisseia nos ensina que nós podemos encontrar consolação no fato de que o propósito final da dor é o fortalecimento do espírito humano. Afinal, é apenas graças à dor que nós podemos nos tornar cientes da nossa capacidade de suportar adversidades. Essa ciência da realidade dolorosa da vida humana nos possibilita ter mais empatia pela dor dos outros e, consequentemente, nos possibilita nos conectar com outros a partir da nossa dor compartilhada. A dor, então, é, sobretudo, humanizadora. A alternativa à dor. Se ser um humano é causar e sofrer dor, será que uma vida sem dor é possível? A Odisseia nos ensina que uma vida sem dor, mesmo quando eterna, pode não ter significado, já que muitas vezes nós extraímos o significado de nossas vidas e as nossas identidades a partir dos desafios que nós superamos e do reconhecimento que nós recebemos por tê-los superado. Por conta da maldição de Poseidon, o navio e a tripulação de Odisseu são destruídos por uma tempestade, e Odisseu, como o único sobrevivente, acaba sendo trazido pela maré até a ilha paradisíaca de Ogígia. Essa ilha é a casa da deusa Calipso, que se apaixona por Odisseu e por isso o mantém em Ogígia por 7 anos como uma espécie de amante prisioneiro. Calipso chega até a oferecer a mão dela em casamento para Odisseu, e em troca de um sim, Calipso oferece a Odisseu a imortalidade. Calipso avisa Odisseu que, se ele recusar a proposta dela, ele renunciará a uma vida eterna sem dor e sem complicações em troca da dolorosa e finita vida humana. Entretanto,
entanto, Odisseu recusa Calipso e, quando os deuses o permitem, escolhe retomar a jornada dele de volta para casa. Ele diz: "Eu já sofri muito, penei por muito tempo nas ondas e nas guerras. Some mais este desafio, que vem a aprovação." Você talvez esteja se perguntando, por que Odisseu recusa uma vida eterna e perfeita em troca da dor e da morte? A Odisseia nos oferece dois motivos. Primeiramente, como já vimos, a identidade não só de Odisseu, mas a nossa identidade enquanto humanos é derivada da nossa condição de causadores e sofredores de dor. A partir de tal processo, nós nos desenvolvemos até nos tornarmos quem nós somos. Logo, se Odisseu ou qualquer um de nós abrisse mão do único tipo de existência que conhecemos, uma existência fundamentada na dor, não haveria mais Odisseu ou nós, já que o desenvolvimento da identidade humana só é possível quando fundamentado no nosso relacionamento com a dor, já que a forma que nós respondemos à dor ou à vida molda quem nós nos tornamos. Segundamente, ninguém jamais exaltaria a vida eterna e doce de Odisseu como uma conquista louvável. Isso não aconteceria, já que a vida que Odisseu estaria levando não ofereceria nenhum desafio para ele, e consequentemente não o forçaria a desenvolver as habilidades e a embarcar nas aventuras que o tornaram eternamente famoso. Em última instância, não haveria Odisseia para falar de Odisseu. O próprio Odisseu diz que ele preferiria ter morrido na guerra em Troia do que viver para sempre em Ogígia, já que uma morte corajosa em guerra o conquistaria fama e reconhecimento eternos. Por outro lado, a vida eterna ao lado de Calipso, por mais que confortável e prazerosa, não traria nenhuma fama ou reconhecimento para Odisseu. Pelo contrário, aliás, o mundo inteiro se esqueceria que ele sequer existiu. A Odisseia nos ensina que recusar Calipso e aceitar a vida mortal é similar a deixar o conforto e a segurança da barriga de nossas mães, ou da caverna de Polifemo. Porém, como já vimos, lá Odisseu era ninguém, ou seja, Odisseu não tinha uma existência digna de nome, reconhecimento ou fama. É apenas deixando a barriga, a caverna de Polifemo e Ogígia que Odisseu pode sair mundo afora, causar e sofrer, mas em última instância superar a dor, que ele pode conquistar o legado lendário dele. Logo, a Odisseia nos ensina que se desejamos fazer o nosso nome pelo mundo, nós devemos deixar o conforto do lar e enfrentar a vida, mas que ao fazer isso, nós inevitavelmente iremos apanhar do mundo. Então, ao negar a imortalidade e ao retomar a jornada dele de volta para casa, Odisseu escolhe a fama eterna ao invés da vida eterna, o perigo ao invés da segurança e a dor ao invés do prazer, precisamente para que uma história como a Odisseia possa para sempre celebrar a existência dele. Caso Odisseu não tivesse feito essas escolhas, Homero jamais teria algo a falar e nós a escutar sobre Odisseu, o rei de Ítaca. E você? Se você estivesse no lugar de Odisseu, você preferiria viver uma vida eterna e perfeita, mas ter sua existência completamente esquecida e nunca celebrada? Ou você preferiria viver uma vida mortal e difícil, mas ser para sempre celebrado pelas suas conquistas? Por favor, me conte nos comentários. Caso você tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal, porque aqui nós exploramos as histórias mais incríveis da história, as aplicamos às nossas vidas e aprendemos com elas o que há de mais fundamental sobre uma vida com beleza e significado. A literatura, a história, a mitologia e a religião são ferramentas através das quais nós podemos treinar a nossa capacidade de encontrar significado no mundo. Logo, ao investir tempo procurando o significado de histórias, nós nos tornaremos mais bem equipados para encontrar o significado nas nossas próprias vidas. Descanse em paz, Odisseu, eterno viajante. Você adoraria visitar Osasco.